Então, vamos lá. Muito boa tarde, colegas da Rede Diálogos do Mercosul. Hoje nós temos uma pessoa super querida, não só nesse estado do Rio de Janeiro, uma musa de muitos e muitos anos, mas também desse país, né? Uma das mulheres mais inteligentes que a intelectualidade brasileira tem e da qual, né, a gente tem a alegria de ouvir, ou a quem a gente tem a alegria de ouvir sempre nas reuniões do programa Avançado de Cultura Contemporânea, que é um programa de pós-doutorado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que hoje a gente vai ter a grata alegria de conversar um pouco, né, sobre ela e apresentar um pouco também dentro dessa geopolítica que é a América Latina. Então, hoje nós temos a professora Heloísa Buarque de Holanda, que é uma paulistana carioca, talvez mais carioca que paulistana, né? Formada na área das letras clássicas, né? Professora emérita da teoria crítica da cultura da ECO, que é a Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e, entre tantas coisas, coordenadora do programa Avançado de Cultura Contemporânea. Primeiramente, muito obrigado, professora, em nome da Rede Diálogos Mercosul, desse programa que nós criamos, chamado Diálogos de Entrevista, Haciendo História, Haciendo Conhecimento. Seja bem-vinda. Obrigado, Túlio. Feliz com essa apresentação e feliz de estar com você de novo aqui. Sem dúvida. Professora, vamos então às perguntas que nós temos aí para a senhora. E a gente vai chamar de você, porque é assim que eu sei que você gosta. Por favor, eu já estava nervosa. Essa menina de 8.1 aí está com tudo e não está próxima. Por aí. De onde vem a Heloísa Buarque de Holanda e como que ela se define hoje diante de tudo que você tem feito dentro desse pacote chamado cultura, literatura, enfim? Olha, Túlio, desde o começo, bem no comecinho mesmo, a minha tese de doutorado já foi uma tese sobre a poesia alternativa. Então, eu sempre tenho trabalhado à borda do sistema, aquele lugar onde a cultura está em formação e ela ainda vai aparecer, mas ela ainda não está legitimada. E isso é uma área muito fascinante, né? É onde está sendo gestada aquela coisa que vai se configurar mais tarde como um movimento cultural, como um movimento artístico, enfim. Então, eu sou muito apaixonada por essa região, essa zona meio sombria, mas já muito potente. Então, eu trabalhei na minha tese com a poesia marginal, que era a poesia jovem, independente, performática, que se opunha à ditadura militar naquele momento, como um dos poucos espaços onde a geração do sufoco, como é chamada, podia contar a sua experiência, que é uma experiência muito braba, Túlio. Tem a coisa da censura, tem a coisa da tortura, das prisões, mas tem uma coisa que eu acho assim, que é por isso que chama sufoco, eu acho, que é a falta de informação. A gente não tem ideia do que seja uma falta de informação. Então, em cada mídia, em cada jornal impresso, em cada televisão, teatro, cinema, já tinha um censor prévio. Não é que a obra fosse ser censurada, ela já nascia censurada. E o jornal dava a notícia que era permitida. E então, essa geração cresceu sem saber onde estava. É muito lindo, quer dizer, horrível isso, mas eles traduziram isso de uma forma muito interessante na poesia marginal, que foi uma forma de fazer uma poesia instantânea, criativa, ouvindo. Tem muita marca no estilo dos marginais, é a marca do ouvido ao acaso. Então, você ouve um diálogo e aquilo vira um poema. É essa orelhona que eles tinham para se situar, porque não tinha informação. E daí eu fui partir para um segundo momento, onde eu fui trabalhar, foi há 100 anos da abolição, em 88, e eu realmente mergulhei de cabeça na questão racial no Brasil. Fizemos um acervo muito grande sobre o que se pensava de raça quando se falava em negro no Brasil, que é um acervo que a UFRJ hoje guarda com muito carinho, e é um pouco a temperatura tomada das relações raciais naquele momento. Aquele momento já tem 20 anos, né? Sim.
Vamos combinar que é longe e mudou pouca coisa. Eu fico muito feliz hoje quando eu vejo esse movimento antirracista adquirindo contorno, adquirindo cidadania, sendo uma pauta que não pode não estar presente. Isso naquela época... É interessante a senhora retomar essa palavra raça, que é uma palavra que muitos autores ou desde lá de trás, já dizem, olha, não podemos discutir esse conceito. Mas existe racismo. O racismo. Então, essa palavra ela é estratégica, porque realmente não existe uma raça, é uma cor de pele, é um pigmento. Não há outra diferença que possa caracterizar uma outra raça. Mas o racismo racializa. Sim. O que a gente diz hoje é exatamente isso, é que a atitude é uma atitude racializante. A gente racializa a cada momento em que a gente encontra com um outro negro, você racializa, você sabe que ele é negro, e ele sabe que você sabe que ele é negro. Então, essa racialização constante, a gente não pode dizer que não existe raça, existe uma raça simbólica, não existe biológica, concordo plenamente. Mas a gente está aqui no olho do furacão com esse racismo que começa a mostrar sua potência, né? Porque no Brasil a gente teve a vida toda essa coisa de democracia racial, todo mundo, a mistura pobre com rico, preto com branco, o que era um mito como um dos vários mitos fundantes brasileiros, mas que não corresponde à realidade. Você passar 1 minuto por uma favela, você vai ver que quem morre é preto. Sem dúvida. Não é branco, é preto. Então, isso aí é coisa. Então, eu passei ali pela questão racial em 88 e depois fui para o feminismo. São todas as coisas meio tangenciais, meio fora, né? Meio políticas e meio fora. Foi quando o pensamento feminista se configurou ainda em 80. Começou a aparecer as teorias feministas que não existiam antes. Existia o movimento, existia o ativismo, mas não existia um campo de saber, como esse que é o campo de saber das relações de gênero, que pegou a sociologia, antropologia, teologia, letras, artes, e começa a constituir uma massa crítica. Isso é bem recente, isso é em 1980 que acontece. E ali eu dancei, ali eu entrei naquela, eu falei, meu bloco é esse. E fui atrás, porque era uma descoberta tudo atrás da outra. Elô, deixa eu fazer uma pergunta, voltando um pouco nessa fase inicial. A partir do termo geração do sufoco, na condição ainda de estudante, antes da universidade, você já percebia esse sufoco em termos de conjuntura? Não, porque eu era uma santa. Eu era da geração de 64, a gente achava que estava dona do mundo e que os militares estavam ali, mas que isso não tinha a menor importância. A Tropicália mandava ver, Rita Lee, cinema novo, tudo desbocado, tudo de oposição. A gente éramos santos, não percebíamos nada que estava acontecendo, realmente não sacava. Quando veio o AI-5, é que diz, ops, aí caiu a ficha. Mas antes eram 4 anos aí de liberdade total e de falta de estratégia muito grande também. A gente já ganhou. Então, foi um período muito rico, né? É a época de ouro da cultura brasileira. O seu livro, né, que eu adquiri na época que você lançou e eu peguei para reler, você marca muito o ano de 68, inclusive em outras entrevistas, justamente como esse ponto, né, de antes e depois de tudo isso. Essa geração sufoco, ela se configura a partir daí? Depois, a partir de 78. É aí que a universidade é esvaziada, os artistas vão para a Europa, os artistas vão para a África até, os artistas vão para... Enfim. É a fase do exílio, né? Há um êxodo muito grande e a universidade fica vazia, porque os professores que não tiveram que sair ou não foram presos, esses professores, que é o meu caso, por exemplo, a gente recebia uma lista do que não podia falar em sala de aula. Eu devia ter guardado essa lista, é um documento histórico, né? Sem dúvida. Imperdoável não ter guardado. Mas tinha aquela lista de não pode falar de Marx, não pode falar de Althusser, não pode falar de... Aí vinha aquela lista enorme dos teóricos que não podiam ser falados
e dos romances que não podiam ser estudados. Sim. Então, isso fez uma universidade muito triste, né? Ela era uma arena de debates e ela ficou triste, de repente. Ficou Mas, ao vazia. mesmo tempo, não era revolucionária? Sim, aí é que estou dizendo. Aí veio a contracultura e resolveu dar uma cor nova. Por isso é que essa geração é, a partir daí, uma reinvenção da vitalidade, da potência, né? Deixa eu te fazer uma pergunta um pouco longa, mas dentro ainda desse contexto, antes da universidade, ou já chegando nela. Praticamente entre o nascer e a adolescência, né, esse tempo parece que foi muito curto para você, né? Aos 17, você já ingressa na Faculdade de Letras, na PUC aqui do Rio de Janeiro, graduando-se no início ali dos anos 60, então já havia uma observação de tudo isso que poderia, né, acontecer. E nesse período, o Brasil ele viu uma crise que parece que nunca mais terminou, né? O Jânio renunciava, o Antônio Cândido já estava ali criando a área da teoria literária, que você, né, vem futuramente trabalhar nela. Congrega aí alguns nomes importantes que depois viraram clássicos dentro da universidade. O Roberto Schwartz, a Vanessa Nogueira Galvão, que se intitulava a primeira discípula do Antônio Cândido. E eu lembro que, assistindo a uma entrevista, uma conversa dela com a Lígia Chiappini, que se dizia a segunda, já que a Vanessa era a primeira. Né? Antônio Cândido era um lorde, era disputado. Muito. Outros nomes vieram aí, o João Alexandre Barbosa, a Teresa Pires, né? Seguido depois pela própria Lucila Ribeiro, Bernadette, o João Luiz Lafetá, que também se tornou um clássico ao longo do tempo, né? E a própria Lígia Chiappini, que era uma gaúcha e tinha ali, por ter dupla nacionalidade, por ela ser de uma cidade fronteiriça, ela era chamada de doble chapa. Nesse intermédio, você também se encaminha para essa área da teoria da literatura, né? Ali meados dos anos 60, com orientação do seu queridíssimo e do nosso também, Afrânio Coutinho. Esse caminho dentro da literatura foi um caminho natural? Como foi viver essa época que você já está reforçando que foi, sobretudo, uma geração do sufoco? Olha, a literatura ali ela tinha um peso muito político. E foi a experiência que eu tive de literatura. Túlio, eu não escrevi nada nunca sobre Carlos Drummond de Andrade, nem sobre... Eu sempre digo assim, são meus autores prediletos, são meus poetas prediletos. Eu leio eles sábado e domingo, mas eu não... Segunda a sexta eu estou noutra. Sim. Segunda a sexta eu estou descobrindo as resistências, as tensões, as resiliências que a cultura está apresentando. Aí você também não pode fechar só na literatura. Sim. Você tem que abrir para a cultura em geral. Então, eu, da teoria da literatura, me esgueirei para a teoria da cultura, porque era impossível não ser assim, para o que eu me pretendia, que era exatamente estudar as margens do que estava em formação, as possíveis respostas ao contexto, e muito pouco a literatura, a grande literatura, né? A literatura canônica. Essa eu leio com infinito prazer. Mas não é meu objeto de estudo, nunca foi, nenhum deles. Desde o começo eu já comecei mal, eu já comecei com os marginais. E não larguei mais. Depois foi a literatura negra, depois a literatura de mulheres, de periferia, a quem eu me dediquei durante 20 anos. Então, é sempre o outro lado, é no outro lado que eu estou, né? E essa teoria literária ela me serviu muito para entrar como instrumento nesses ambientes, nessas coisas. Apesar de saber que cada objeto novo de pesquisa você tem que encarnar esse objeto. Não tem como se aplicar teorias em cima de um objeto. Ele grita, ele pede para ser ouvido, ele pede para ser mais profundamente conhecido, ele pede a cumplicidade do pesquisador. Então, a teoria, na minha mão, nunca foi um instrumento de análise. Ela sempre foi também objeto. Fazendo um salto e uma provocação nesse contexto, diante do PAC, você recebe muita consulta de consulta de trabalhos conservadores, se podemos chamar assim, ou não? Porque ali você é uma provocadora, né? Então as pessoas chegam com inovação já sabe que não vai rolar. Não recebo, não. Não? Muito pouco, não. Já sabem que vai encontrar também, né? Nós já sabemos. Que não vai dar certo.
Elô, você também chega muito jovem como professora na universidade, né? Trabalhando com a Frânio. Como é que é essa experiência já diante dessa geração do sufoco, diante de uma situação política catastrófica, né? Mas dentro da universidade, como docente? Pois é, eu casei com ela, com a universidade, porque eu entrei na UFRJ em 64. 64 a 68 era uma festa aquele lugar. Todas as lideranças passavam, a gente parava a aula para a liderança falar, pareciam, sabe, professores que estavam dando outra coisa completamente interrompidos. Era um grande fórum de debate e transformação. De repente, mas de um dia para o outro, não foi processo lento, não. Esvaziou aquele lugar, ficou vazio. E você não ouvia mais som. E então, a nostalgia daquela universidade que eu vivi quando era jovem, quando entrei, ficou na minha cabeça, eu não larguei mais, eu queria ela de volta. Então, eu passei esses 60 anos na UFRJ tentando fazer que ela voltasse. Ela não volta, mas Sim. mas a gente tenta. O PAC é um grande exemplo disso, é um lugar horizontal, um lugar onde a gente não pretende ensinar nada a ninguém, a gente pretende abrir um espaço de debate, um espaço de experiência, um Sim. espaço bem democrático, né? E um espaço de invenção, sobretudo, de invenção de uma sociedade nova. E então você vê que é uma nostalgia, é um grude, é uma ferida não curada essa do AI-5. Não há quem me bote na cabeça que eu não vou conseguir botar a universidade igualzinho ao que era antes. Não volta. Eu não vou conseguir, mas ninguém me tira da cabeça que eu vou conseguir. Então, minha carreira se estrutura nessa vontade de esquentar a universidade, fazer por ela um lugar diferente do que ela se tornou. Nesse espaço de tempo, como que você observou a figura do intelectual, né? Porque hoje esse nome amedronta, inclusive, né? Se eu disser, a Heloísa é uma intelectual, outro dia eu entrevistei uma pessoa da Colômbia e ela disse, nossa, se eu disser que eu sou intelectual aqui, eu posso ser assassinada, né? Então, a gente tem trabalhado bem esse conceito na Rede de Diálogos e Mercosul. Como que você observa essa figura ou esse nome intelectual Acho que lá hoje naquela época para cá hoje? Bom, aí mudou sem parar. O primeiro intelectual ele tinha uma missão muito clara nos anos 60, que era pedagógica, que era conscientizar todo mundo, ele que sabia o que era o certo, e ele ensinava para todo o resto do mundo, o que já soa estranho, né? Sim. Mas, no segundo momento, anos 80, o intelectual já começa em ritmo de ONG. Ele muda seu perfil. Ele passa a ser o intermediário entre o objeto e o Estado, ou academia, ou o que for. Ele é um intermediário. Uma ONG feminista, por exemplo, pega uma população ribeirinha no Amazonas e tenta mostrar para o governo as necessidades dessa população. Então, faz políticas públicas, ela incrementa algum tipo de ajuda, enfim, mas o intelectual torna-se intermediário. Ele já não diz o que tem que ser feito. Ele tenta fazer o que o Estado não está fazendo. E, então, essa é uma segunda parte. A terceira, que é onde a gente se encontra, onde a gente tem uma sociedade muito globalizada e já muito diferente. Se eu entrar numa favela hoje, eu entrei numa favela nos anos 60 com o CPC e consegui fazer uma peça genial com o Jabor, com todo mundo, e de conscientização. Se eu fizer isso hoje em qualquer favela do Brasil e da América Latina, eu vou levar um passa fora. Sim. Terrível, eu não tenho que ensinar nada. Ali tem intelectualidade, ali tem intelectuais orgânicos, ali tem um conhecimento, ali tem um saber que a gente não enxergava em 1960. E com o anexo, quer dizer, com o aditivo da cota. A cota foi muito importante, porque a cota abriu a universidade para os negros e para os mais vulneráveis. Então, você tem uma massa
de intelectuais que saem da universidade que não saíam antes, já formados, filósofos, antropólogos negros, favelados, mas são antropólogos, eles fizeram o curso inteiro, eles fizeram uma tese de doutorado. O que tem de doutor da periferia é espantoso. Então, o que você tem que estabelecer agora são parcerias. O que eu faço no meu projeto da Universidade das Quebradas, por exemplo, é uma parceria. Eu não ensino nada para eles. Eu dou o que eu sei e ouço o que eles sabem. O que eu sei? Eu sei antropologia, eu sei filosofia, eu sei aquele saber formal que eu estudei na universidade, que não está aberto para a sociedade. Literalmente não está. A universidade não se preocupa em criar canais de divulgação da produção. A universidade continua dentro dos muros, né? Dentro dos muros, agarrada. Ela é incapaz de abrir as comportas para popularizar, para divulgar, para compartilhar o que produz. E então você tem do outro lado a produção da periferia. Periferia é uma nova classe média que vai se instalar, está se instalando, e que vai ser a nova força de trabalho. Não tenho dúvida nenhuma que o século XXI vai consolidar essa classe que está emergente. E então você tem todo um saber novo. Gente, a Universidade das Quebradas é uma loucura, Túlio. Eu vou para lá com o coração aos pulos. O que eu aprendo, o que eu descubro, não é brincadeira, é uma potência, é uma cor. Sabe? Tem um saber que eu não tinha noção que tinha. Então, é uma aventura. E a situação de troca é muito linda, porque a gente dá e eles dizem, mas não é bem assim, aí devolve. O meu sonho era produzir um terceiro conhecimento, que não fosse nem da periferia, nem da academia. Isso a gente não conseguiu. É uma meta que continua meta, mas não foi atingida e é difícil de ser atingida. Mas a flexibilização da escuta, o saber que o outro também sabe, é fundamental. Isso eu acho que é uma marca do PAC também. Essa não meta alcançada, o que faltaria aí, ou o que falta para chegar nesse objetivo? Trazer mais profissionais que venham trabalhar mais isso? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que abrir mais para a escuta das culturas vernaculares que tem em volta da gente. A gente tem vários tipos de cultura. Tem a nordestina, tem a africana, tem a indígena, tem a vulnerável ecologicamente, que é interessante que eu acho que nenhuma dessas coisas define as favelas, o habitante da favela. A gente está precisando dar esse nome. Esse nome ainda não existe. E esse nome não é favelado, é outra coisa. Eu sei que no feminismo a gente já está conseguindo instituir o feminismo negro, o feminismo indígena, o feminismo favelado como outro lugar de fala. Mas essa divisão literalmente não vem dividir o feminismo? Não, vem multiplicar. Não acho. Muita gente acha, mas eu não acho mesmo. Eu acho que as mulheres brancas, durante 500 anos ou mais, elas realmente disseram o que era mulher, o que elas querem, o que elas devem fazer, e lutaram por leis que atendessem às mulheres brancas. Ao aparecimento assim bastante batendo de frente do feminismo negro é desconfortável para a branca. Sim. Claro que é, evidente, é horrível, é melhor que não tivesse acontecido, mas é lindo, gente. Aparece uma demanda nova, uma mulher nova na sua frente que você não pode representar. E aparece a indígena falando de feminismo comunal, o comum, trazendo noção do comum. E em tempos neoliberais isso é fundamental, trazer o comum. E o feminismo indígena traz. Tem o feminismo evangélico, que lê a Bíblia e confronta o pastor e diz aqui não está escrito isso. É muito lindo ter essa multiplicidade. A situação anterior, que não tinha divisão, era extremamente autoritária e monocrática. Sim. Mulher branca, pronto, falava por todas e tudo bem, meu bem. Então, agora o que você tem é um crescimento exponencial do feminismo, com esses outros atravessamentos. É o que eu estava te falando. A questão da mulher favelada, do feminismo favelado, não é o feminismo negro. Porque o feminismo negro que a gente tem hoje é um feminismo muito dependente, quer dizer, muito devido, quer dizer, que vem junto
ou pelo menos reforçado pelas cotas, são pretas universitárias. São filósofas. A Djamila é filósofa, a Stephanie é arquiteta. Elas têm educação universitária, as feministas negras. Isso faz uma grande diferença hoje, né? É enorme. Quando você vai para a favela, a mulher negra favelada não é essa mulher. Sim. O feminismo negro acadêmico. Ela é atravessada por questões que a outra não tem, que é a vulnerabilidade total, é a morte diária. Sim. Você sabe, Túlio, que eu fiz um seminário há pouco tempo com as favelas, chamava Feminismo e Favela, Diálogos Urgentes. Acompanhamos, sim. É? Então, o que aconteceu? Eu fiz uma mesa chamada Violência, como é que as mulheres das favelas tinham estratégias para enfrentar a violência. Aqui na minha cabeça, Branca de Neve, eu achava que a gente ia falar de violência doméstica. Não houve sequer tempo, porque a polícia mata tanto. As mulheres perdem tanto seus filhos, seus maridos, sua família. A sua casa é invadida por tiro, que a questão da violência doméstica estava lá tão no final da fila que não entrou em pauta. Era o que eu achava que eu ia falar. Não chegou a entrar em pauta. Então, a realidade das favelas é muito outra. O que é interessante esse dado que você fala e apresenta, porque dentro da pandemia, ou pelo menos nos primeiros 6 meses da pandemia, desse confinamento necessário, o feminicídio, a violência doméstica aumentou aí no mínimo 500%. Né? Então, esse tema ele é latente e presente, infelizmente, o tempo inteiro. Ele existe, mas a polícia mata antes. É uma coisa terrível. Essa realidade a gente não sabe o que é. Não sabe se vai poder voltar para casa. Eu conheço os quebradeiros que telefonam para saber. Está dando para ir para casa? Senão ele vai para casa da tia. Sim. É uma realidade, infelizmente. Você tem que ligar para saber se vai para casa. É outra coisa, é outro mundo. E aí gesta-se uma cultura de uma riqueza infinita, porque lidar com isso não é para qualquer um. E como descolonizar a universidade diante desses temas? Como levar, de fato, o PAC, por exemplo, né? Como edital para trabalhar tudo isso? Eu acho que a realidade das teorias decoloniais que estão vindo da América Latina, elas realmente estão chegando, estão dominando a cena dos estudos, pelo menos feministas e raciais. Porque uma coisa é a teoria social, que falava sobre os negros, a situação, a escravidão, e outra coisa é a relação da branquitude com a negritude. Essa racialização, como eu falei, contínua. Isto é colonial. Isso veio de relações estabelecidas no período da colônia. Sim. Que tem um teórico, não, foi a Maria Lugones. A Maria Lugones, ela diz assim que quando o colonizador chegou aqui, tinha os humanos e os não humanos. Os humanos eram os europeus. Os outros tinham que ser domesticados, catequizados, mortos, tinham que ser obedientes, tinham que ser racializados. Os não humanos foram racializados. O que eu tenho estudado muito, Túlio, a questão da branquitude, que eu acho que é o que nos resta fazer. Porque a gente tem que ouvir isso e tem que tomar uma atitude, porque o racismo reverso, por exemplo, eu não acredito. Muita gente, o racismo reverso. Não acredito. Racismo é uma coisa que o branco inventou para controlar aquilo. Aquele monte de navio que chegava com pessoas muito potentes ali, né? Sim. Como é que você faz para amansar essa tropa? Então, aí entra o racismo, aí nasce o racismo, né? Você racializa, é animal. Aí você racializa. Começa a surgir todos os discursos possíveis para desqualificar aquele ser humano. Porque o humano, como diz a Luhone, é o europeu. O não humano é o nativo. Sim. E então, você tendo essa noção desse momento, da lógica disso, você vai ver que o racismo e o sexismo, eles são estruturais. Eu sou racista. Não tem como não ser. Eu estou numa estrutura que eu
Eu tento prestar atenção e ser o máximo antirracista possível, mas eu sou racista. Bobeia para ver o que eu faço. Dá uma bobeadinha para ver o que eu digo. É só ficar prestando atenção que eu escorrego. Eu, você e todos nós. Nós pisamos na casca de banana muito facilmente, né? Faz o tempo todo. E, então, eu acho que o que a gente tem que fazer agora é nos racializarmos. Nós somos brancos e nós somos uma raça também, nós não somos universais. Sim. Nós não somos o bem, nós não somos o saber, nós não somos o poder. Nós somos brancos, tem uma cor da pele que nos diferencia, e isso faz com que a gente se relacione com outra cor da pele de um jeito muito pragmático, que é deixa o crioulo ali. Não deixa ele entrar, não deixa ele subir. Tem cota? Muito bem, então entra aqui, eu emprego 5, que a Fundação Ford está mandando, então meu projeto tem que ter 5 negros, mas algum está na direção? Não, eles são estagiários. Sim, é verdade. Você cumpre a cota com o mínimo. É incapaz de você dar, então eu vou dar a coordenação do meu projeto para uma pessoa negra, para o intelectual negro, que é para ele ver, para eu ter uma diferença qualquer, para eu me surpreender com outra coisa. Nananina, não, ninguém faz isso, não. Você bota um monte de preto subalterno, preencheu sua cota e continua mandando, e continua fazendo a coisa branca. Então, eu acho que a gente está num momento tão bonito de descoberta, que a gente é uma raça branca, que os homens são sexistas, é diferente, que a mulher não é naturalmente marcada biologicamente para ser mãe escrava, não é. E então você começa a reler essas funções que o capitalismo deu quando se instalou, e é um momento que eu queria ver. Olha, eu estou com 81 anos. Eu estou procurando isso desde os anos 60. Consegui. Eu não consegui ver isso realizado, mas eu consegui ver isso na boca do lobo. Estou conseguindo ver isso pautado. É difícil você não pautar mais. Vai fazer uma coisa, é difícil você não prestar atenção para a posição branca dentro daquele projeto, daquela palestra, daquela coisa. Só agora não tem caminho de volta, eu acho. Caiu a ficha. Dentro do PAC, nós temos um laboratório recém-criado que trabalha essa questão da negritude ou da afro, né? Estudos negros. Como é que está sendo desenvolvido esse projeto? Esse projeto é do professor Júlio Tavares. Sim. E a gente está criando lá vários projetos, como é nos laboratórios do PAC, né? São vários projetos que são desenvolvidos. Esse que ele está agora insistindo mais, eu acho que é o mais importante de todos, é o letramento racial. Sim. Porque isso é fundamental. Se não fizer isso, não adianta ficar dizendo que é racista, não é racista, democrata, gosta, não gosta, tem um amigo preto, minha filha casou com um preto, não adianta nada. É o letramento racial. Você tem que levar isso para professor e para a escola, e tem que cair a ficha ali, na educação básica. Então, esse trabalho do professor Júlio está muito lindo e é uma honra para o PAC, você não acha? Eu fico Sem toda dúvida. boa. Quando eu assisti a apresentação do laboratório, fiquei muito coisa dessa, cara. É um presentão de Papai Noel para mim. Eu acho que a gente podia fazer um circuito, né, nas escolas, assim que for possível, ou mesmo virtual, para trazer essa oficina ou esse laboratório para fora. Porque aí Sim. mostra de novo o papel do próprio PAC dentro desse contexto social que a gente vive, que é real todo dia. E a responsabilidade dessa ação é da universidade. Sem dúvida. Ela não forma os professores como ela tem que formar, racialmente. Os professores saem da Faculdade de Letras, da Faculdade de Sociologia, não letrados racialmente. Eles sabem que o negro... Porque a gente teve um último pós-doc do PAC, eu não sei se assistiu, foi anteontem, era exatamente sobre educação antirracista, e tinha um professor Walter, muito interessante, da UFSCar, lá de São Carlos. E ele dizia uma coisa muito legal. Ele dizia assim, a teoria social foi atropelada pela decolonial. Sim. E aí a questão racial vai poder entrar com conforto
e com profundidade na estrutura. Porque a diferença entre a teoria social e a decolonial é que a decolonial está procurando a estrutura básica, a estrutura fundante. Isso é um passo muito grande, porque aí você tem que mexer, porque é estrutural. Racismo não depende das pessoas. Ele é conformado institucionalmente, ele é conformado estruturalmente. Então, é aí que esse trabalho tem que ser feito. E eu acho que nisso o Brasil está se aproximando da América Latina, que é uma coisa muito boa e muito nova. Quer dizer, a área de humanas está realmente se unindo aos teóricos latino-americanos em torno da questão decolonial, o que eu acho muito bom, porque não faz sentido nenhum o Brasil ficar estudando teóricos franceses quando a gente tem aqui do lado pessoas que falam da gente. Sem dúvida. A Rede Diálogo do Mercosul, como trabalha essa geopolítica latino-americana? Nós trabalhamos muito e reforçamos muito essa questão do nós temos que ler-nos. Isso. Nós não podemos desprezar o teórico, o Foucault, o Derrida. Não, mas tem que saber. Eu acho que tem que saber, Túlio. Eu acho o Foucault um gênio. Mas você tem que saber que ele é um homem francês, gay, de classe média, sim, europeu. Então, você lendo assim, leia cada vez mais. Mas se você lê ele como a salvação para uma teoria brasileira, não vai dar em nada. A gente sim, não vai inovar nunca. Sim. Porque a perspectiva dele, todo o conhecimento é produzido a partir de uma demanda local. Local, claro. Ninguém é capaz de... Não é Deus que diz, vem aqui e você inventa isso. É a partir de uma dor, a partir de um sofrimento, a partir de uma problemática local. Foi assim que o Foucault inventou as coisas dele. Sim. Mas o local é a França. Atenção, para vir para cá tem muitas etapas... É o colonizador, né? É o colonizador. É o próprio. Você disse numa outra entrevista uma coisa muito bonita que eu tomei nota, cabe bem dentro desse contexto, que voltando à questão da periferia, né, que a poesia é o carro-chefe da periferia. O Drummond é um poeta, né? O Drummond cantou o Brasil de alguma forma ou ele não chegou a essa questão da leitura nacional, ficou mais no psicológico? Meu Deus, nada! A leitura nacional do Drummond é maravilhosa. Gente, ele falou de Itabira. É uma coisa que aconteceu ontem. Ele já tinha morrido há muito tempo. Não, o Drummond tem um compromisso social gigantesco. A poesia dele é muito brasileira. É porque a poesia dele, quando eu cheguei lá, já estava estabelecida e eu só gosto de curtir coisa estabelecida, eu não gosto de trabalhar. E o Machado cantou o Brasil, continua representando o Brasil? Continua. Continua. É extraordinário, Machado. Você tem a colônia toda ali. Sim. Aí volta a questão da negritude, né? Exatamente. Mas essas são leituras de hoje, que a gente não pode exigir dele. É o máximo, e eles são maravilhosos do ponto de vista literário. Por isso que eu fugi um pouquinho da crítica literária e me instalei com mais conforto na crítica da cultura. Porque se você ficar no literário, você enguiça no Machado, você vai achar que depois do Machado não tem mais nada. É verdade. Sabe? E aí eu acho que fica rodando, derrapando. A gente não vai para frente. Você acha que a gente poderia ser mais Manuel de Barros? Podia. Claro que podia. Pelo menos cantando o local, né? Lembrando do Milton Santos aí, lembrando o local, que o Manuel tinha essa preocupação, né? Cantar efetivamente o local. Tinha. Né? É lindo ele também, né? Poesia, eu sou louca por poesia. Eu não consigo prestar atenção. Quando eu pego um romance grandão, eu me perco. Só Guimarães que eu não me perco, porque é poesia. Mas os outros, eu falei, quem era esse personagem mesmo? A minha vibe é poesia, não adianta. Não adianta eu querer trabalhar com outra coisa, porque é poesia. Poesia entra no fígado. Pum! Direto. E a Universidade da Quebrada, eles trazem muito a poesia, né? Essencialmente a poesia. É porque a poesia é uma coisa mais pública, né? A poesia que, inclusive, passa por grafite, né? Eles grafitam poesia, vamos colocar entre aspas isso. E a poesia você pode performá-la.
é muito difícil você performar um Dom Quixote, então, milhares de páginas. Sim. Então, para elevar para público, a poesia é mais oportuna, é mais estratégica. E a poesia da periferia ela é toda para ser levada para público. Ela tem uma função cidadã. Eles se chamam de poetas cidadãos. Porque, por exemplo, enquanto a classe média se descobre poeta e vai publicar um livro e faz uma noite de autógrafo, poesia da periferia, se publicou um livro, tem que levar esse livro para a escola mais próxima. Sim. E tem que ler para aqueles alunos. E tem que dar uma oficina. E tem que levar para um sarau. E tem que fazer outras pessoas falarem daquilo. Tem um compromisso com o entorno gigantesco, que é o que faz essa poesia ser tão maravilhosa, eu acho. Que é esse compromisso. Eu sou poeta, mas essa minha poesia vai carregar o meu CEP todo, como diz o Mano Brown, né? O meu CEP. Meu CEP, digamos, é uma unidade mínima de cidade, né? Porque num bairro você pode ter vários CEPs, né? Então, pelo meu CEP eu sou responsável, pelo menos pelo meu CEP. Isso é muito bonito, isso é muito político, isso é muito ético. Eu acho que, por isso é que eu acho que essa nova classe média vai chegar mais rápido do que a gente pensa. Então, nós, lembrando uma música da Elis, nós não somos mais como os nossos pais? Eu acho que a gente tende a ser, né? Mas se olhar em volta, os excluídos não são mais. Eles fazem a gente pensar em não ser mais como nossos pais, né? É. Parece que alguns ainda insistem, né? Mas eles estão mudando. Ano passado, então, foi publicada a obra Onde é que eu estou, né? Esse livro maravilhoso. 8.0. Ainda agora você lembrou. Poxa, já estou com 8.1. E vou fazer 8.2 daqui a pouquinho. É verdade. O que você está bolando ainda para 2021 diante desse pacote chamado pandemia, que parece que não tem fim? Olha, eu lancei a antologia 26 mulheres, 26 poetas hoje, sim. 29 poetas hoje. E as 26 foram relançadas. Então, eu acabei de fazer isso e agora, ainda esse ano, vai sair mais um livro que chama-se Feminista Eu, que é no começo, nos anos 60, 70 e até 80, a dificuldade que as mulheres tinham em se assumir feminista. Por mais que os filmes, que suas músicas, Rita Lee, tudo isso representasse uma liberação feminista muito intensa naquela hora, por mais que isso acontecesse, elas não se diziam feministas. Então, eu tento pensar por quê. E esse livro é isso, chama Feminista Eu. Mas essa cultura patriarcal também que a gente carrega tem um peso grande em tudo isso, né? Tem. E tem o tal backlash, né? A cada momento você é jogado para trás, né? Feia, sapatão, mal amada. Essa desconstrução do conceito de família linear colaborou de alguma forma para essa revolução acontecer? Do assumir, né? Toda essa questão de gênero que você também tem trabalhado bastante, né? E reforça muito nas entrevistas, a não família, né? Que nós passamos a ter hoje, né? A nossa realidade hoje é essa não família. A minha família não é mais eu com a minha mulher, mas pode ser eu com meu companheiro, ou com a minha companheira, ou a companheira com companheira, ou eu ter somente um filho e tentar mantê-lo. Quer dizer, aquele padrão dos anos 60, lá ou para trás, não existe mais, né? E a sociedade ainda trabalha um pouquinho esse conceito, mas ela não existe, não volta mais, né? Então, eclodiu de alguma forma tudo isso? Eu acho que sim, eu acho que o problema não é o homem para a mulher, o problema para a mulher é a família. O feminismo não é contra os homens, é contra um determinado modelo de família, onde sim, ela trabalha de graça para reproduzir incessantemente mão de obra para o mercado. Porque, por exemplo, aí tem o Engels, que mostrou que uma família é o constituinte do capitalismo. Uma família é o quê? É uma mão de obra masculina que já está no mercado, que casa-se com uma mulher que vai fazer ele potencializar essa mão de obra, quer dizer, vai cuidar dele, dar comida, passa roupa, não aborrece, tem todos os cuidados possíveis para que ele continue produzindo cada vez mais para o mercado. E aí, desse casamento, nasce um filho
que é igualmente tarefa da mulher botar ele no mercado. Então, ele tem que ser engenheiro, você bota ele, corre atrás da escola, e ensina ele a ser limpinho, a ser bonitinho, a se vestir direito. Ele não pode ele não pode ser poeta, por exemplo, porque poeta, onde é que eu fui que errei, a mãe fica perplexa, o que eu fiz de errado aí para esse menino querer ser poeta, eu quero que ele seja advogado. Então, a mulher é destinada a alimentar e consolidar e multiplicar a mão de obra do mercado. Sim. Então, tudo isso de graça, né? Porque tem uma corrente feminista que diz que tudo bem, é muito bom, pode ser muito gostosinho ficar em casa também. É uma opção, mas tem um salário, né? Porque isso é um trabalho. É um trabalho que não pode ser invisibilizado, é um trabalho que não pode ser desqualificado. Então, se pagar, tudo bem. Aí a empresa vai bater aonde? No capitalismo. Sim. Porque quem vai pagar não é o marido, é a empresa. Claro. Para sustentar aquela unidade econômica. Ele vai ter mais um assalariado ali. Então, começa a bambear o capitalismo. Então, esses novos modelos de família, eles atacam estruturalmente esse funcionamento capitalista. Sim. Porque não reproduz, ou se reproduz é muito opcionalmente, é porque quer mesmo. E, enfim, tem uma relação geralmente mais igualitária, tende a reproduzir a heteronormatividade, mas não é sempre. Os mais jovens estão inventando novas formas de se relacionar, e isso é uma revolução muito grande, gente. Como é que você vê a questão da tecnologia diante de tudo isso, para Heloísa Buarque de Holanda? Eu acho que a tecnologia ela está indomada ainda, né? Porque pelo menos a tecnologia que eu estou pensando aqui, a reprodutiva, essa coisa é tudo muito bom. Mas as mídias sociais, que é o que agrupa, desagrupa, constitui relações de poder ou não, enfim, essa daí ela é grande responsável pela essa última onda feminista e pelo racismo, e pela essa onda antirracista. Porque o Floyd ele apareceu em todas as mídias o tempo todo, até você se impregnar daquela imagem. Então, essas mídias elas são muito importantes para dar visibilidade a causas invisíveis. As meninas aí da quarta onda elas só se comunicavam por blog, e-mail, era hashtag não sei o quê, hashtag que é meu primeiro não sei, assédio, hashtag tinha um que acabava com os meninos, como é que era? Meu amigo oculto, meu inimigo oculto. Esse daí, o menino bobeou, estava lá na hashtag inimigo oculto, ia comer o pão que o diabo amassou, era cancelado. E então, essas coisas... O que é a mídia social? A mídia social é a falta de intermediários. Você, para conseguir alguma coisa, você votava num deputado. E esse deputado levava a sua demanda e conseguia ou não aprovar uma lei. Sim. Ou uma política pública que você tivesse interesse. É isso? Agora você fala direto. O Castel disse isso, a política no século XXI vai mudar radicalmente porque não temos mais intermediários. Esse negócio de ficar falando que o sistema não representa mais, não representa mesmo. Você pode ir por aí. Sistema, né? Você pega o Bolsonaro e ele mantém aquele cluster dele, aquela patota dele, sem passar por congresso nenhum, por lugar nenhum. Sim. E o presidente atualmente se faz pela internet, o que é uma loucura. Você tem coisas muito boas e coisas muito perigosas, né? Eu acho que isso é uma coisa que ainda muito nova, que ainda não foi normatizada. Você ainda não tem o marco da internet, o marco legal, né? Um marco que controle, de mínimo de controle para não descontrolar total, né? A partir do PAC, Elo, a partir de tudo que você diz, como que o PAC poderia provocar ondas de mudança diante de tudo que você fala, da questão da comunicação, dessa relação do acesso ao chegar na periferia que você chega, né, e muitos colegas também ali chegam de forma muito intensa, nessa mudança do discurso, na produção do documento acadêmico, que é tão exigido nosso, né, de ter
Então, a gente acaba produzindo tanta coisa, mas parece que não tem esse fim, né? Eu acho que essas teorias decoloniais, Túlio, estão trazendo uma pergunta junto com elas, que é uma pergunta que ainda não foi dita alto, mas está sendo dita baixinho. Que pesquisa é essa que é tão separada do ativismo? Essa pesquisa é realmente o que a gente chama de pesquisa pura? Pesquisa pura é bom, porque a universidade faz pesquisa pura e pesquisa aplicada. Pesquisa aplicada é considerada menor. Sim. Pesquisa pura é a invenção. Aí está começando, o decolonial está começando com essas perguntas. Pesquisa pura existe? Ela vem de onde? Você vem de uma demanda, e você não vai intervir nessa demanda? Eu acho que a gente começa a ter um pequeno giro em relação à responsabilidade acadêmica. Pequeno. Mas já começa a entrar em pauta, o que é uma esperança enorme para um futuro mais em que a produção de conhecimento venha junto com uma transformação social, né? Sem dúvida. Essa divisão do ativismo para lá e a academia para cá, ela é perigosa. Ela é uma forma de controle. Sim. É um muro confortável. Não vai acontecer nada. Pode fazer a tese que você fizer que não vai acontecer nada. E lá no PAC, a gente, desde o começo, se filiou à disciplina Estudos Culturais, que é uma disciplina que surge nos anos 80 na Inglaterra, exatamente com esse propósito, de ser uma pesquisa, sim, mas uma pesquisa aplicada. Quer dizer, que gere políticas públicas, que gere intervenções, Isso não é muito fácil, porque todo o castelo acadêmico ele é desenhado para que isso não aconteça. Sim. Você tem que fazer um documento que não pode ser aplicado, você tem que escrever uma tese com tantas... Aquele formato de tese, por exemplo, é um formato que parece uma prevenção de ação, né? É, verdade. Te amarra na tese, a tese te amarra completamente. É para depois, a sua vida começa depois. E depois você já é doutor, fica ali mesmo, não se mexe, né? Mas eu acho que, sabe, esses formatos eles estão começando a ser pensados. E isso pode ser uma coisa muito importante, porque a universidade está precisando chegar perto da sociedade. Você vê agora numa epidemia, quem é que está salvando a epidemia? Cientistas que estão fazendo laboratórios dentro da universidade. Sim. A gente tem que juntar mais uma coisa com a outra. A gente tem que Quando você afirma assim, a gente tem que juntar mais com toda essa tua experiência e as relações que tu tens dentro da universidade, o que a Heloísa, por exemplo, poderia provocar nesse sentido? Olha, eu tenho o meu laboratório, que é bem o que eu posso fazer nesse sentido, que é abrir as portas da faculdade para o saber informal. Ele entra, você não precisa ter não precisa ter segundo grau. Sim. E convive com doutorandos e tal e coisa, mas não precisa ter. Então, isso quer dizer que você está aberto a outras formas de conhecimento. Porque ninguém sobrevive sem produção de conhecimento, senão você morre, amíngua, na rua. Você, para sobreviver, você produz conhecimento. E você ouvir isso é muito importante, porque são muitas formas diferentes, são muitas estratégias, muitas filosofias diferentes em pauta. Eu vou terminar. Sim, não, diga. Não, esses intelectuais orgânicos me parecem o futuro da academia, sabe? Porque eles querem também mudar o mundo. Verdade. Para terminar, em 1996, a Leila Perrone Moisés, na USP, escreveu um artigo intitulado Que fim levou a crítica literária ou a crítica, vamos considerar, depois de tudo que você falou, a literária está até fora disso aí, né? Que fim levou a figura do pensador, então? Eu já fiz essa pergunta lá atrás, mas para a gente retomar, né, a gente vê que você faz essa análise de forma... A crítica literária está minguando, para te falar a verdade. Sim. A crítica literária está minguando. Até porque ela fica no conhecimento conservador, né? Conservador e muito atada, né? As metodologias, as teorias, elas são todas em busca do que é literatura.
E essa pergunta é uma pergunta que perde-se muito tempo. Nós precisamos de novas teorias. Eu acho que sim, porque essa pergunta é o que rege a teoria literária. O que é Aqui literatura? dentro tem uma nova teoria? Não, tem uma nova experiência até A hoje. gente ri bastante. Pois Mas é, a gente rir é aprende muito. fundamental. A Rir é gente aprende muito. fundamental. Rir é fundamental. Agora, você vê, essa... Agora fugiu, eu me esqueci o que eu estava falando. Dentro dessa construção do conhecimento. Assim, essa coisa da teoria, ela tá em queda, porque ver o que é especificamente literário é pouco, gente. E se você pegar teses de coisa, você vai ver assim, uma tese sobre... Vamos ver um autor novo. Não está nem me ocorrendo, meu Deus do céu. Diz aí um novo. Luiz Rufato. Luiz Rufato. Aí você passa o tempo todo dessa tese provando que aquilo é literatura. Pode olhar. Olha desse prisma que você vai ver que é isso. Uhum. Isso é literatura. Porque o que não é... A crítica literária separa o joio do trigo, o que é literatura do que não é literatura. E você vê, na primeira antologia que eu fiz, em 76, foi a antologia de poesia marginal, Sim. foi dito que não era literatura o tempo todo. Os professores detestaram, a imprensa detestou, agora virou cânone. Então, essa resposta, essa pergunta, elas são muito relativas, elas não existem. Dizer que hoje, em 2021, que o Ali Salomão, que Francisco Alvim, Ana Cristina César, esse povo todo não faz literatura, não dá mais. Mas foi dito. Então, esse negócio de literatura, não é literatura, é boa literatura, é ruim literatura, isso é uma coisa que de outro momento. Eu acho que hoje já não dá mais para entrar nesses parâmetros. Sim. Eu acho que hoje o que vai acontecer é que tem gente que vai escutar, tem gente que não vai escutar. Quem escutar vai se dar bem. Quem não escutar vai se dar mal. Eu acho que é assim o final. Para a gente terminar, e já agradecendo a tua super entrevista, a Heloísa Buarque de Holanda se vê como um cânone? Não. Todos nós tivemos como cânone. Talvez eu seja o cânone do anticânone, uma coisa qualquer assim, porque a coisa é rápida, né? A pessoa vai e te engole de novo. Mas não sei. Eu não me sinto assim, né? Porque eu largo os objetos quando eles já estão ficando bons, eu já largo e passo para outra. Agora eu estou estudando os evangélicos, por exemplo. Sim. Já parti para outra. Quando está bom para entregar para terceiros, eu entrego e vou me embora, porque o meu negócio é o que vai acontecer. Quando é que a gente pega aquilo em informação? E é um barato muito bom, gente. É uma delícia. Porque você pode estar dizendo besteira. Essa questão dos evangélicos é um outro tema, né? Para a gente, mais uma vez, encerrar, na construção do próprio poder. Né? Dentro do país, isso é interessante, dentro da América Latina, Claro. tem um espaço gigantesco. Né? E a gente não está prestando muita atenção, não está levando a sério. E são os idiotas. Idiota sou eu. Tem que ouvir, tem que saber, tem coisa boa, é múltiplo. A cultura evangélica ela tem todas as cores e sabores, não é uniforme. Tem muita coisa para a gente ouvir e saber, e ver o que significa, e o que está vindo. Se não tiver paciência, não vai dar. Porque quando eu digo que eu estou estudando evangélico, eu vejo muito isso. E evangélico? Evangélico não. Como não? Está no poder. Sim. Atenção. Vai ser indicado um para o Supremo agora. Terrivelmente evangélico. É uma chegada ao poder. Exatamente. E é terrivelmente, não pode deixar de ser terrivelmente evangélico. E a gente não vai estudar isso? Tem que estudar. Sim. É aí que a gente tem que entrar. Professora, muito obrigado. A Rede Diálogos e Mercosul se sente privilegiada com a tua entrevista, né? O teu conhecimento, você é uma cânone para a gente, né? Todos nós do PAC, não posso falar pelo PAC quem sou eu, mas pelo PAC, né? Todos nós te adoramos dentro daquele espaço, nos ensinando, nos orientando, né? Nos abrindo espaço, nos provocando, né? Então, Diálogos e Entrevista te agradece muito, desejando aí mais uns 80 anos pela frente.
Ai, não quero, não. É muito Ai, tempo. não, muito tempo, chato. Já pensou que a quantidade de coisa que eu tenho que estudar? Nem de jeito nenhum. Vamos parar nos evangelhos. Aí que está o cânone. Obrigada, Muito Túlio. Eu grato. fiquei muito feliz quando você me chamou, porque você é da nossa família PAC. Eu te E a gente agradeço porque foi está sempre justamente isso que eu ouvi, né? Claro, é da família. A gente tem que se juntar sempre e fazer mais diálogos entre nós, sem dúvida nenhuma. E você tomou a dianteira. Fico feliz com isso. Parabéns. Grande abraço para você. Daqui a pouco mais a gente te passa o link de divulgação no YouTube, no canal do Diálogos em Mercosul. Um grande beijo para você.